Deus escolheu que é o Espírito dele que vai fazer o link entre ele e o homem. O apóstolo Paulo é o único apóstolo que escreve sobre o mundo espiritual. Os outros fazem narrativas. Mateus, Marcos, Lucas, João relatam fatos, contam o que viram e ouviram, escreveram o que viram. São relatórios. Saulo de Tarso não viu nada. Ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus multiplicar pães e peixes, ele não viu Jesus andar sobre as águas, ele não viu Jesus curar leproso, ele não viu Jesus libertar o endemoniado gadareno, não viu nada disso. Mas ele é chamado para entender o mundo espiritual, para discernir espiritualmente. O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é uma leitura espiritual dos fatos, dos acontecimentos. Discernimento espiritual é uma capacidade de, pelo Espírito, compreender as coisas que estão no mundo espiritual. Não é por estudo, não é por doutrina, não é por tradição. Nada disso ensina o mundo espiritual para ninguém. Estudos são feitos no intelecto. O intelecto está na porção do homem chamada alma. O intelecto está num lugar que também é sobrenatural, mas que é alma. E o homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. É um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. Quando ele escreve, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, olhos e ouvidos, estão no corpo, na carne, na casca, no pacote. Não é no corpo. Não é no corpo. O homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. Ele está dizendo, não é no corpo. Não é pelos sentidos do corpo, não é pelo corpo que o homem vai entender. Você pode até sentir uns arrepiozinhos aí, você pode até ter sentir uma presença maligna, uma presença de um anjo, como às vezes as pessoas declaram que sentiram, mas isso aí é um momento, é momentâneo, é passageiro. Não é no corpo, não é no corpo que vai entender as coisas espirituais. E ele continua, nem jamais penetrou no coração humano. Coração na Bíblia não é músculo cardíaco que bombeia o sangue. Coração na Bíblia é alma. É alma. Quando Deus fala, eu, Senhor, esquadrinho o coração, prova os pensamentos. Ele está falando de alma. Quando Davi fala, Senhor, sonda o meu coração, lá no Salmo 139, ele está falando de alma. Quando o Senhor fala do coração procede as fontes da vida, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Ele está falando de alma. Então não é nem no corpo nem na alma que nós vamos entender coisas espirituais. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. É pelo Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 2. É pelo Espírito, Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. É pelo Espírito dele que ele revela ao homem. Não é por estudar. Pode morrer estudando. Pode saber todas as línguas do mundo. Pode saber todas o hebraico, grego, aramaico, tradução de tudo. Nada disso vai dar ao homem o entendimento de coisas espirituais. Vai dar conhecimento. Conhecimento não é discernimento. Conhecimento é informação. Discernimento é uma leitura espiritual, leitura de coisas invisíveis, coisas sobrenaturais, mas que são reais, tão reais quanto as coisas naturais. E Paulo continua, mas Deus nos revelou pelo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito dele. É o Espírito dele que nos revela as coisas que tem dentro dele. Porque o Espírito prescruta o coração de Deus. Tanto que Paulo em seguida faz a pergunta, porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito? O espírito do homem é aqui com minúsculo. O espírito do homem sabe tudo sobre o homem. O espírito do homem sabe tudo sobre o homem. E continua, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão só o Espírito de Deus. Do jeito que o homem tem um espírito dentro dele, um espírito com E minúsculo, espírito humano, e só o homem conhece o homem, só o homem conhece a si próprio. O Espírito Santo, com E maiúsculo, só ele conhece quem é Deus. E se só ele conhece quem é Deus,
É dele que temos que receber a revelação das coisas de Deus. O homem natural, o homem que não é espiritual, o homem que não tem uma vida com o Espírito Santo, o homem que não tem uma conexão com o Espírito Santo, não há como o homem entender o coração de Deus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Não há como o homem conhecer a Deus. A pessoa fala, eu quero conhecer a Deus. Eu quero chegar ao coração de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Só tem um jeito, é pelo Espírito de Deus. Deus escolheu revelar-se ao homem pelo Espírito dele. Deus escolheu que é o Espírito dele que vai fazer o link entre ele e o homem. Por isso que quando nós nos convertemos, nós ganhamos o Espírito Santo. A Bíblia fala em Gálatas 4, a partir do versículo 4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração, ao nosso, o apóstolo fala, ao nosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai, é o Espírito Santo. O Espírito do Filho é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus e é o Espírito do Pai. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. O homem só se torna filho de Deus quando ele recebe o DNA de Deus. E o DNA de Deus é o Espírito Santo. O homem só se torna linkado com o Pai quando ele recebe o Espírito Santo. Por isso que a busca do Espírito Santo é da maior importância para o homem. O homem pode receber por medidas, mas Deus não dá o Espírito por medida. É o homem que recebe por medidas porque ele não quer mais. Se ele quiser mais, ele vai ter mais. Deus vai enchê-lo do Espírito Santo. Aqui tem um copo d'água, olha, eu vou pegar para beber um golinho já, aproveitar. Aqui tem água. Se eu perguntar para você, tem água? Você vai dizer, tem. Mas eu posso pegar a garrafinha que está aqui e colocar mais água. Eu vou perguntar para você, tem água? Você vai dizer mais, tem mais. E eu posso colocar mais, tem mais, tem mais. Posso colocar até transbordar. Aí você vai dizer, está cheio. O homem deve ser cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais do Espírito de Deus ele tiver, mais ele vai ter condição de entender os mistérios do reino dos céus. Mais ele vai conhecer o coração de Deus. Mais ele vai ouvir a voz de Deus. E Paulo continua, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? É o homem que sabe quem é o homem. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E aí ele diz, no versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem que só vê o mundo pela carne, só vê o mundo pelo coração, que é a alma, não é um homem espiritual. Ele nunca vai compreender Deus. E aí você vai ver pessoas que estão no ateísmo e que não conseguem entender os milagres de Deus. Não conseguem ver a maravilha de Deus na criação. A Bíblia fala que é indesculpável o homem que, vendo as obras da criação, não o reconhece como Deus. Vendo o que foi feito, o que foi criado, vendo o mar, vendo os animais, vendo as estações do ano, vendo as estações da lua, vendo as flores que nascem, vendo as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, vendo tudo. Vendo o renovo de Deus no homem a cada dia, a cada manhã, Deus liga o homem de novo. E o homem descansado vive mais um dia rumo à eternidade. Só vai entender isto se for cheio do Espírito Santo de Deus. Senão vai ser uma rotina de vida só. Senão ele não vai sentar na cama dele e dizer, Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor me permite viver nessa terra. Menos um dia, Senhor, no meio do mundo, e menos um dia longe do Senhor. Mais um dia rumo à eternidade. Só o homem espiritual que vai entender isso. O homem natural, quando perde alguém da família, vai entrar em desespero, choro, luto. O homem espiritual vai dizer, Senhor, ele foi para o caminho dele, aonde eu irei também. Nós todos iremos para o Senhor, porque quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para o Senhor que o deu.